Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Bom, no vídeo passado nós falamos a respeito de como as igrejas atuais, algumas, nem todas, elas tratam com certas manifestações demoníacas. Que eu disse o meu parecer e eu não concordo com essas coisas, que eu acho que não é adequado. Pois, como diz Jesus, né? Como nosso Senhor disse, quando tinha alguma pessoa sofrendo desse mal, Jesus dizia, quando o demônio, ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, né? E já falava, tu és o Cristo, o Filho de Deus, me deixa em paz, vieste me atormentar antes do tempo. Jesus dizia assim, ó, cala-te e sai dele. Bom, está escrito na Bíblia, a gente pode encontrar em vários pontos esses fatos, que o Senhor Jesus ele não dava conversa para essas entidades. E eu acredito que é assim que tem que ser, como o Senhor Jesus sempre fazia. Tanto que teve uma ocasião que houve que os discípulos foram dispersos para fazer os milagres que Jesus disse, vai por todos os lados, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeis, de graça dai. Ele passou as instruções para os discípulos. Porém teve um que os discípulos não conseguiu curar. E aí o que aconteceu? Em Mateus capítulo 17, versículo 14, trata dessa história sobre o menino. A história diz o seguinte: quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram-lhe por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Pois, em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Pois bem, vocês veem o quanto é necessário vocês estarem fortificados, vocês estarem cientes de que não vai ser perturbado, de que vocês terão sucesso naquilo que vocês estão fazendo. Porque se caso a pessoa não tiver em comunhão, a pessoa não tiver em jejum e oração, a pessoa não tiver santificada, é complicado. Além do indivíduo, do demônio, apontar o dedo na tua cara e falar sobre as tuas más obras, sobre os teus maus caminhos, te humilhar, te defamar, ainda pode trazer um grande mal para você. É poderoso, tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, hoje eu queria falar para você a respeito de dons. E uma coisa que eu fico pensando comigo, que que o Paulo nos fala no livro de Coríntios, a respeito que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. E a respeito dos dons de línguas, costumamos ir para a igreja e nós vemos, né, o pessoal falando em línguas estranhas, falando coisas misteriosas. E o que Paulo diz sobre isso? Vamos ver? Vamos lá. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1
adiante. É bem explicativo o que o Paulo diz a respeito disso. Vamos lá. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em língua, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem sons, como flauta e harpa. Se não formarem sons distintos, como saberá o que se toca na flauta e na harpa? Por quê? Se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estarei falando como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós já estáis desejosos de dons espirituais. Procurais desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá a mente diante da tua oração de graças, quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, diz Paulo, porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de instruir os outros a falar 10.000 palavras e uma outra língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, em alguma pessoa incrédula ou não instruída a entrar, será por todos convencido de seu pecado, e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Pois bem, vocês veem o que Paulo diz. Se você estiver orando em línguas, você vai estar edificando, às vezes, nem a você mesmo, porque nem você vai entender o que você está falando, a sua mente não está entendendo. Você está falando coisas que é mistério, que não está edificando nada, nem ninguém, a não ser que tenha alguém que possa interpretar. Aí ele diz, sejais criancinhas na maldade, mas adultos no entendimento. E ele mesmo diz que prefere falar 5 palavras
compreensíveis do que 10.000 palavras em outras línguas. Porque aquelas 5 palavras compreensíveis podem edificar as pessoas, mas aquelas 5.000 palavras em outras línguas vai edificar a quem, caso não tenha quem interprete. E ele também diz que, veja bem, se você for num culto, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não conhece esses mistérios, esses dons, e tiver todo mundo falando em línguas estranhas, cantando, louvando, gritando, o que essa pessoa vai pensar? Que são todos loucos. Mas, se estiverem profetizando em línguas que a gente possa entender, aquele incrédulo, aquela pessoa que não tem conhecimento, ao entrar ali, vai ser convencida do seu pecado. E o seu pecado será julgado. Ela vai se prostrar e vai aceitar o nosso Criador, porque ela compreendeu aquilo que está sendo falado. É o que diz a palavra, é o que diz Paulo. E é o que eu digo. Não é difícil compreender a palavra. O difícil é, assim, não é impossível, mas é difícil você, como que eu posso explicar? Seguir. É cumprir a palavra, cumprir o que Deus manda para você, porque, como nós sabemos, é uma briga entre o espírito e a carne, né? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, então nós sofremos por causa disso. Mas eu acredito que a gente pode entender. Então, eu acredito que as pessoas conhecem o que está escrito na Bíblia e as orientações das palavras do Senhor. E eu só não entendo o porquê que eles não seguem. Porque é complicado. Se não tiver quem interprete, fica infrutífero. Como ele diz que existem instrumentos sem vida, né, que tocam sons como a harpa, como a flauta, mas se eles não tocarem uns sons em harmonia, como que vai saber o que está sendo tocado? Ou a trombeta para a guerra, se ela não tocar um som compreensível, como que iriam se armar, se levantar para as guerras? Não teria como, né? Iriam ser pegos, iriam ser derrotados, porque eles não iriam saber o que está sendo tocado. Paulo é bem claro sobre isso. Mas enfim, né? Eu não sei o que acontece, cada um é cada um. E normalmente as pessoas justificam, né, várias coisas, mas é o que está na Bíblia. E eu queria saber o que vocês acham disso. Para mim, como Paulo diz, eu acredito que nós deveríamos, sei lá, como que eu posso falar para vocês? Ter juízo, fazer as coisas como se deve, sabe? Fazer um culto racional, organizado, inteligível, para que todos compreendam e para que todos sejam edificados e para que todos glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Amém? Irmãos, é só um comentário, é um pensamento meu, é o que... Não que isso é um dom, tá? É um dom. Mas tem a sua hora certa para ser utilizado. Amém? Tem a maneira certa de ser utilizado. Se Paulo diz que tem como, eu acredito, porque ele foi usado por Deus, né? Ele foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Então ele tem prioridade. Ele sabe o que ele diz, que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então se ele diz que tem como ser controlado, eu acredito. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. E me contem o que vocês acham disso. Digam o parecer de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço.